Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de grupos, onde nós vamos definir algumas burocracias, na verdade, definir alguns conceitos. Por exemplo, dentro de um grupo a gente sabe operar com dois elementos, mas a gente gostaria de aproveitar a associatividade que a operação de um grupo tem para eu fazer com que mais elementos possam interagir entre si. Então, eu posso fazer, por exemplo, a gente vai definir como multiplicar n elementos, e aqui multiplicar novamente é uma licença poética, né? Como operar n elementos de uma vez só, entre aspas, né? E aí também falar de potência, né? Se você pega um elemento de um grupo, o que seria a potência desse elemento, a nésima, a um expoente n, onde esse n vai poder ser tanto natural, zero ou um inteiro negativo, tá bom? Então a gente vai definir essas coisinhas, especialmente pensando no futuro e na próxima aula, em definir o conceito de subgrupo gerado por um subconjunto, tá? Que vai ser basicamente pegar os elementos de um subconjunto e fazer com que eles interajam de maneira completamente livre e ver quais elementos surgem, né? Qual subgrupo isso gera dentro do grupo maior, digamos assim, né? Primeiro a gente vai até mostrar que isso é um subgrupo na próxima aula, mas para fazer algumas continhas, para você não ficar com peso na consciência de como é que essas coisas funcionam e tal, essa aula vai ser só burocracia, uma contaiada desgraçada, para a gente fazer elas e nunca mais olhar para isso, no sentido de demonstrar, né? Você vai olhar usando, mas Deus me livre de ver isso de novo. Quem nunca fez isso na vida tem que fazer, tem que estudar, mas a gente vai fazer com que a sujeira fique toda presente nessa aula para depois a gente trabalhar com mais tranquilidade, tudo bem? Para definir formalmente o conceito de um subgrupo gerado por uma certa quantidade finita de elementos, como eu falei para vocês, a gente vai querer olhar fixado um conjunto S. Então, assim, vamos começar a colocar a mão na massa. Ó. Seja G um grupo. Deixa eu colocar um rascunho aqui. Se eu fixo um elemento, um subconjunto de G, que eu vou chamar de S, a gente quer olhar para todas as possíveis interações finitas de elementos de S por meio da operação de G. Só que, por enquanto, num grupo, a gente só sabe operar com dois elementos, né? Ou seja, se eu tenho A e B no grupo, eu tenho A, B. Eu tenho A operado com B. A gente ainda não tem definido, por exemplo, o que é eu pegar 4 elementos em um grupo e fazer a operação entre os 4. Então, a gente precisa definir isso formalmente, tá? É uma burocracia, tem algumas coisinhas que a gente tem que verificar para ter certeza que o que a gente está fazendo, as coisas estão bem definidas, para que depois a gente possa definir de maneira precisa e sem peso na consciência de estar fazendo algo que a gente não definiu ainda. Tá? Então, por isso que a gente tem que definir primeiro agora o que seria esse produto finito de elementos em um grupo. De novo, esse produto aqui é licença poética, né? O produto aqui, na verdade, está simbolizando a operação que eu tenho no grupo G, não precisa ser um produto, uma multiplicação mesmo, no sentido estricto sensu da coisa, né? Você pode trabalhar com grupos aditivos, mas esse produto quer dizer a operação do grupo. Tá? Então, a gente vai definir isso. Então, a gente vai definir de maneira indutiva. Tá? Dados A1 até AN, pertencentes a G, aqui com N natural, a gente nós definimos, por exemplo, A1 operado com A2, operado com A3 até AN. Por enquanto eu vou definir assim, ó, de maneira indutiva. O que quer dizer que eu estou definindo de maneira indutiva? A gente já tem definido para 2 elementos, e aí a gente assume que a gente tem que n, por exemplo, é maior que 2, e a gente define baseado que a gente já tem a definição para n-1. Então, eu vou definir esse produto assim, ó, A1 multiplicado com esse elemento aqui, ó, A2 até AN. Por hipótese de indução na definição, isso aqui está definido, ó, porque aqui eu tenho n-1 personagens, elementos dentro do grupo G. Tá? Então é assim que a gente define indutivamente o produto de n elementos, digamos assim, dentro de um grupo G. Tá? E aí um lema que a gente prova é, na verdade, verificar que não importa a ordem com que a gente escolhe aqui. Na verdade, a ordem importa, porque o grupo a princípio não é abeliano. Mas não importa, por exemplo, se fossem 4 elementos, o A1, A2, A3, A4, eu posso escolher fazer isso daqui, ó, A1 com A2, A3, A4 assim,
Ou, por exemplo, isso aqui vai ser a mesma coisa que o A1, A2 multiplicado com... Multiplicado, licença poética, lembra? Com isso, que vai ser a mesma coisa que A1, A2, A3, A4. Tá? Então, não importa a maneira como eu organizo. A ordem tem que ser mantida, porque a princípio eu estou num grupo abeliano, mas não importa a ordem em que eu organizo. Ou seja, a gente, na verdade, vai provar uma associatividade generalizada. Tá? Então, vamos provar esse lema aqui, ó, que vai fazer com que a gente não se preocupe mais em como organizar os caras para poder fazer esse produto de n elementos. Tá? Então, para n igual a 1 é óbvio, aliás, para n igual a 2, né, a gente vai começar com n igual a 2, porque para n igual a 1 aqui, ó, a1 até a n vai ser definido como o próprio a1 mesmo, né? Não tem multiplicação, não tem operação para fazer. Então, para n igual a 2, o resultado é óbvio. Deixa eu fazer por indução sobre n. Para n igual a 2, óbvio. Certo? Aí agora a gente vai supor. Suponha que n é maior que 2 e que o resultado... A gente vai usar a segunda forma de indução. Acho que talvez vai ser mais razoável. Que o resultado é verdadeiro para j menor que n. Certo? Então tá. Como é que a gente mostra então que essa coisa aí acontece? Observe o seguinte, ó. Observe que A1 até o AI, AI mais 1 até a n, esse negócio aqui, ó, o A1 até AI, por definição, vai ser o quê? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó. Isso aqui é A1 vezes A2 até o AI, estou usando a definição, certo? E aí multiplicado por essa coisa aqui, ó, AI mais 1 até o AN. Certo? Aí eu vou usar a associatividade. Ó. Eu tenho um elemento aqui que está sendo multiplicado por esse, e aí esses dois, tem esse parênteses azul aqui, que eu vou colocar assim, ó, está multiplicado por esse daqui, certo? Então, pela associatividade, eu tenho 3 elementos aqui, né? Eu posso organizar isso como se fossem 3 elementos. Então, usando a associatividade só, isso é o A1 multiplicado por quem? Vamos organizar direitinho aqui, ó. Aqui eu tenho o A2 até o AI, multiplicado por AI mais 1 até o AN. Certo? Agora eu uso a hipótese de indução. Na verdade, eu poderia até usar a primeira forma de indução mesmo, porque aqui agora eu tenho n menos 1 elementos. Certo? Então, pela hipótese de indução, acho que eu fechei. Agora, eu já tinha fechado parênteses. Tem que tirar um aqui, senão não compila, né? Isso. Então, pela hipótese de indução, isso daqui, ó, eu vou deixar o A1 quietinho ali fora. E aqui dentro, pela hipótese de indução, isso é A2 até o AN. Aqui eu usei a hipótese de indução. Poderia ser para n-1 mesmo, não precisava ser a segunda forma de indução, não. E agora isso aqui é por definição, é o A1 até o AN, certo? Então fecha a demonstração desse lema bem bonitinho, né? É só organizar direitinho que dá tudo certo. Tudo bem, pessoal? Então, está definido, né, a noção de um produto finito de elementos em um grupo. Tá? E agora a gente define também a potência. E a gente vai definir a potência de um elemento de um grupo tanto por um expoente positivo quanto para um negativo. Tá? Então, e de novo a gente vai definir de maneira indutiva. Ó. Primeiro, se eu pegar um elemento qualquer em G, a primeira coisa que a gente... Um primeiro ponto é que se A é diferente do elemento neutro, a gente definimos o A elevado a zero como sendo o elemento neutro. Tá? Essa exigência do A ser diferente do E para a gente evitar definir coisas do tipo zero elevado a zero, enfim, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora não. Tá? E aí fora desse caso, digamos que isso aqui é um caso separado, porque para o restante da definição agora eu não vou precisar que o A seja diferente de E, definimos A elevado a 1 naturalmente como sendo o próprio A, se o A é um elemento qualquer em G. E aí, para cada N natural, a gente vai definir, para cada N natural, definimos indutivamente
definimos indutivamente, ou seja, supondo que o a elevado a n menos 1 está definido, a gente define a elevado a n como sendo o a elevado a n menos 1 operado com o próprio a, tá? Bem razoável, certo? E aí, se o expoente for negativo, se n é um número inteiro negativo, a gente define o a elevado a n como sendo o quê? De maneira bem razoável. Eu vou olhar para o inverso de a, que sempre existe, e vou elevar a menos n, porque se o n é menor que zero, lembra, o menos n agora é maior que zero. Tá? E aí a potência do inverso elevado, a potência do inverso a um número positivo está definida aqui em cima. Tá bem definido aqui em cima. Então é assim que a gente define as potências dentro de um grupo. Tudo bem? De maneira bem razoável, parecida com, por exemplo, lá no contexto de anéis, só que lá a gente já define com relação ao produto, né? Aqui é com relação a essa operação arbitrária que a gente está trabalhando, tá? Acho que por enquanto é isso. A gente já pode partir para a próxima proposição. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu escrevo aqui. Mas na próxima proposição, a gente vai, digamos, provar um monte de burocracias para a gente poder usar daqui para frente e depois nunca mais se preocupar com isso. Tá? Então eu já coletei aqui um monte de coisas para a gente provar, para a gente se preocupar com isso só agora, provar essas coisas burocráticas e depois usar isso sem medo de ser feliz. Tá? Então vamos lá. A gente tem um grupo. Primeira coisa, vamos por partes aqui. Se eu tiver dois elementos que comutam, se AB é igual a BA nesse grupo, isso aqui é importante, então AB elevado a n é igual a elevado a n, B elevado a n para todo n inteiro. Tá? Então vamos provar isso primeiro, depois a gente vai lendo o restante, né? Beleza, eu abri uma página só para a gente fazer as demonstrações aqui, tá? Então, lembrando que aqui a gente quer provar isso. Para ficar organizadinho, AB elevado a n é igual a elevado a n, opa, não precisa desse parênteses aqui não. A elevado a n, B elevado a n para todo n inteiro. Então, como é que a gente vai começar a fazer? Então, essa é a demonstração. A gente vai começar, então, para n igual a zero é imediato, né? Para n igual a zero é imediato, porque a gente vai ter a identidade em ambos os lados. Para n igual a zero é imediato. E a gente vai fazer por indução agora, para os números não negativos, tá? Então, suponha n maior que zero e a vezes b elevado a n menos 1 igual a elevado a n menos 1 vezes b elevado a n menos 1. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Então, o que vai acontecer? Ó? AB elevado a n, por definição, isso é AB elevado a n menos 1, certo? Vezes AB. Aí, olha só o que vai acontecer. Ó. Aqui a gente pode organizar assim, ó. A, B elevado a n menos 1A, B. Aí aqui a gente vai fazer um parênteses, porque olha só. Eu tenho um elemento aqui que eu preciso saber se eu posso comutar isso, né? E aí a verdade é que pode. A gente pode fazer um lema aqui rapidinho, que é assim, ó. Se AB é igual a B vezes A, isso implica então que A comuta com qualquer potência de B. Tá? Então, AB elevado a J é B elevado a J vezes A. Isso para todo J natural. Inteiro, na verdade. Mas por enquanto a gente só precisa de natural. Se a gente precisar de inteiro depois, a gente faz. Como é que você prova isso? Ó, J igual a 1 imediato. É a hipótese. Então, se supõe que J é maior que 1 e que A B elevado a J menos 1 é igual a B elevado a J menos 1 vezes A. Certo? E aí o A B elevado a J vai ser o quê? A B elevado a J menos 1 vezes B, por enquanto assim. Aí você usa a associatividade, vai ser A B elevado a J menos 1 desse jeito. Aí você pode comutar aqui agora, isso é B elevado a J menos 1 vezes A. Eu já dei um passo a mais, né? Então assim, primeiro, vezes B, aí agora você usa a associatividade, B elevado a J menos 1, AB, aqui você comuta, porque AB é igual a BA,
Então vai ficar B elevado a J menos 1 BA, associa de novo, B elevado a J menos 1 BA, e aí B elevado a J menos 1 B é o B elevado a J vezes A. Então ABJ é BJA, tá? Então, provado esse leminha aqui do lado, aqui ó, isso é A, então o A comuta com B elevado a N menos 1, tá faltando um A elevado a N menos 1 em algum lugar aqui, né? Aqui ó, é aqui ó, que é A elevado a N menos 1, pela hipótese de indução. Certo? Aqui, ó. A elevado a N-1, B elevado a N-1, e eu já organizei assim, né? Eu já usei uma associatividade que eu já dei 2 passos de uma vez aqui, mas não tem problema. Então aqui vai ficar, aqui tá o A elevado a N-1, aí aqui tá A, B elevado a N-1, B, isso aqui é a mesma coisa que o A elevado a N-1, A, B elevado a N-1, B. E isso é, por definição, o A elevado a N, B elevado a N. Tudo bem? Então, para N não negativo, ok, foi demonstrado. Tá? Agora para N menor N menor que zero. Vamos colocar aqui, ó. Para N menor que zero. É a burocracia, né? É meio chato, mas vamos fazer. Vamos ver se sai rápido. Ó. A, B elevado a N. Como N é menor que zero, isso por definição é o inverso de A vezes B elevado a menos N. Aí a gente já sabe que o inverso do produto é o produto dos inversos com a ordem trocada. Então isso é B a menos 1, A menos 1 elevado a menos N. Só que isso aqui é positivo agora. E aí eu posso usar o caso anterior. Isso aqui é positivo, eu posso usar que para o positivo a gente pode soltar ele assim. Ó. Isso aqui é B a menos 1 elevado a menos N. Isso, B a menos 1 elevado a menos N vezes A menos 1 menos N, certo? A gente pode melhorar esse lema aqui agora, né? Porque olha só, eu vou dar um pause aqui, tá? Porque a gente vai precisar trocar esses caras de lugar. Então, assim, foi demonstrado isso daqui, né? Que ABJ é igual a BJA para todo J natural. E aí a gente consegue melhorar esse lema com um outro lema aqui. Vamos lá. Se A vezes B é igual a B vezes A, então, olha só o que vai acontecer. A elevado a N, B elevado a M é igual a B elevado a M vezes A elevado a N para todo N e M naturais, por enquanto. Para todo N e M naturais. Por que isso vale? Ó, vamos lá, vamos discutir esse negócio aqui do lado. A gente provou o resultado, a gente pode fixar o N arbitrário. A gente pode fixar quem? A gente provou para N igual a 1, certo? A gente provou para N igual a 1. A potência de A igual a 1 está demonstrada. Tá? Então a gente pode fazer por indução sobre N e deixar o M fixado. Então como é que a gente prova? Ó? Seja M natural qualquer, fixado. E a gente vai fazer indução sobre N de navio. Indução sobre N. Então vamos lá. Ó. Fazendo a indução sobre N, para N igual a 1 é o lema anterior, certo? Para N igual a 1 é lema anterior. Maravilha. Então agora a gente vai supor que o N é maior que 1. Suponha N maior que 1. Talvez não precisa da segunda forma de indução. Vamos ver se isso daqui já é suficiente. Ó. E vamos supor que A elevado a N menos 1, B elevado a M é igual a B elevado a M, A elevado a N menos 1. Então, supondo isso, assim, vamos lá, A elevado a N, B elevado a M, isso é A elevado a N menos 1 vezes A, B elevado a M. Aí isso daqui vai ser igual, dá para usar mais uma aqui, né? Isso aqui é igual a elevado a N menos 1, usando a associatividade. A elevado a B elevado a M, a gente já sabe que aqui comuta com potência 1 de A comuta. Então isso daqui vai ser A elevado a N menos 1, B elevado a M A, certo? Aí aqui vai ser, usa a associatividade, A elevado a N menos 1, B elevado a M, vezes A. Aí aqui eu uso a hipótese de indução, isso aqui então é B elevado a M, A elevado a N menos 1, vezes A, certo? Uso de novo a associatividade, A elevado a N menos 1A, sua vez isso é B elevado a M
A elevado a n, e aí acabou. Certo? Deixa eu só fechar esse parênteses aqui. Então a gente está provando alguns leminhas aqui, né, que já estão registrados, se a gente precisar usar lá na frente, tá? Já está demonstrado aqui. O interessante é que eles apareceram no momento que eles foram demandados, né? A gente não enunciou do nada. Então vale. Se A e B comutam, então quaisquer potências naturais, pelo menos, por enquanto, de A e B, comutam. Tá? E aí a gente consegue estender isso para os inteiros tranquilamente. Quer ver? Ó? Já vamos fazer logo completo, porque se a gente precisar usar, né? Então, de novo, outro lema aqui, ó. Vamos deixar registrado aqui, ó. Se A vezes B é igual a B vezes A, então, estamos aqui mesmo? A n, B elevado a m é igual a B elevado a m, A elevado a n, para todos n e m inteiros. Então, como é que a gente prova isso? Ó, digamos que o primeiro caso, demonstração, o caso em que n e m são inteiros não negativos, acabou, né? A gente já sabe. Então, isso aqui já foi feito. A gente pode olhar o caso em que os dois são negativos, que aí vai ser rápido também. Ó. Se n é menor que zero e o m é menor que zero, olha só o que vai acontecer. A elevado a n, B elevado a m, isso é igual a elevado a menos 1, menos n, vezes B elevado a menos 1, menos m. E aí, a gente vai usar, olha só, se A e B comutam, a gente mostra rapidinho aqui, ó, um lema dentro do lema, que os inversos também comutam, tá? Porque olha só, se A vezes B é igual a B vezes A, multiplica pelo inverso aqui de A à esquerda. A gente vai ter B igual a elevado a menos 1, BA. Agora multiplica pelo inverso de A à direita. A gente vai ter B vezes A elevado a menos 1 igual a elevado a menos 1, B. Tudo bem? Aí se você multiplicar pelo inverso, então assim, B e A menos 1 comutam. Se precisar usar isso lá na frente, a gente vai usar, né? Então vou até deixar circulado, porque eu acho que a gente vai precisar usar em um dos casos. Então esses caras comutam. Aí se você continuar fazendo a continha, multiplica pelo inverso de B à esquerda. Então você vai ter A menos 1 igual a B a menos 1, A menos 1B. E multiplica pelo inverso de B à direita. Você vai ter A elevado a menos 1, B elevado a menos 1, igual a B a menos 1, A menos 1, e o inverso de B que matou esse cara. Então, quando A e B comutam, o inverso de A comuta com B, e a mesma coisa, né? O inverso de B comuta com A também, é só começar de um jeito diferente. E os inversos comutam. Tá? Então a gente vai usar esse negócio aqui agora. Dessa forma, já que o A menos 1 e o B a menos 1 comutam e os expoentes são positivos, a gente pode usar o que a gente já fez para o caso positivo. Isso é B a menos 1 elevado a menos m, a menos 1 menos n, que é, por definição, B elevado a m, A elevado a n. Tá? Então, nesse caso também está esse caso também está demonstrado. Agora a gente vai fazer o caso em que um dos dois um é negativo e o outro é positivo. E aí o outro é análogo. Né? Então, um outro caso é, sei lá, suponha n maior que zero e o m menor que zero. Então o que vai acontecer? Ó? A elevado a m, B elevado a m, isso é A elevado a n mesmo, porque o n é positivo, vezes B elevado a menos 1 elevado a menos m. Certo? Agora, o A e o B a menos 1 comutam. Tá aqui, né? Então, a gente já sabe, como os expoentes aqui, os dois são positivos, isso é B a menos 1 menos m vezes A elevado a n. E aí, de novo, isso é B elevado a m vezes A elevado a n. Tá? E aí, o outro caso é análogo. Tá? O caso n menor que 0 e m maior que 0 é absolutamente análogo ao caso 3. É análogo. Tá bom? Então, se precisar, a gente demonstrou esse outro lema aqui também. Tá? Então, se lá na frente a gente precisar usar, já estamos aqui estamos na chuva, né? Vamos nos molhar. Então, se A e B comutam, quaisquer duas potências entre eles comutam. Então, a gente já pode usar isso quando quiser. E aí, voltando para o que nos interessa, como B a menos 1 e A a menos 1 comutam, aqui, ó. Vamos ver se é isso mesmo. Ah, não, usando aqui, ó, como B a menos 1 e A a menos 1 comutam, os expoentes são positivos, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que A menos 1 menos n, usando os lemas que a gente acabou de provar.
e isso daqui é A elevado a N, B elevado a N. Tá? Então isso aqui demonstra, fechou, né? Para N menor que zero, fechou esse item A. Tá bom? Agora o item B. O item B é mesma base, somos expoentes. Vamos lá. Deixa eu abrir uma nova. Então o que a gente quer provar aqui agora é que A elevado a N, A elevado a M é igual a A elevado a N mais M para todos N e M inteiros. Então a nossa ideia aqui, pelo menos a ideia que me parece mais razoável, é deixar fixado um N, então inteiro qualquer, e fazer a indução sobre M para M maior ou igual a zero, e depois estudar o caso em que M é negativo. Então, para M igual a zero, é imediato. Para M igual a zero é imediato, porque a gente vai ter identidade, aqui não vai mudar nada. A identidade, o elemento neutro multiplicado por A elevado a N é o próprio A elevado a N. Então, vamos estudar. Aqui a gente está fazendo uma indução sobre M, né? Primeiro, por indução sobre M maior ou igual a zero. Isso. Então, vamos supor que M é maior que zero e que o resultado vale para M menos 1, né? Então, que A elevado a N vezes A elevado a M menos 1 é igual a A elevado a N mais M menos 1. Vamos ver se vai dar certo assim. Se não der, a gente vai começar a abrir uns parênteses aqui para resolver o problema. Então, daí, A elevado a N vezes A elevado a M, por definição, isso aqui é A elevado a N, aqui, ó, A elevado a M menos 1 vezes A. Aqui sim que eu sei que o M é maior ou igual a zero. Nesse caso, maior que zero. Aí, por associatividade, isso é A elevado a N, A elevado a M menos 1 vezes A, que é igual a, aqui por hipótese de indução, isso é A elevado a N mais M menos 1 vezes A. E aqui, aqui a gente não sabe se esse cara é positivo, né? Se a gente soubesse que o N mais M é positivo, a gente poderia usar direto. Então a gente pode provar um lema primeiro, mas ele é um auxiliar. Que isso daqui vale para todo N inteiro. A elevado a N mais 1 é igual a elevado a N vezes A para todo N inteiro. Porque por definição isso daqui vale para N natural. Mas a gente consegue verificar que vale para qualquer N inteiro. Então, assim, como que a gente prova isso? A primeira coisa, se o N for menor que zero, é o único caso que falta provar, né? A gente pode assumir primeiro o caso em que o N é menos 1 e depois assumir que o N é menor que menos 2 para ver o que dá. Então vamos lá. Primeiro, a demonstração disso para N maior ou igual a zero é por definição. Então vamos suponha N menor que zero. Então se N é igual a menos 1, se N é igual a menos 1 é imediato, né? Que vai ficar A elevado a zero, que é o elemento neutro, e aqui A menos 1 vezes A, que também é o elemento neutro. Então isso daqui vale imediatamente. Então vamos suponha N menor que menos 1, porque aí agora o N mais 1 é menor que zero. Logo, N mais 1 é menor que zero. Vamos ver se isso redunda em alguma coisa. Só vamos aqui em cima, vamos deixar o N maior ou igual a zero primeiro, porque esse negócio vai dar um pouquinho de trabalho. É chato esses negócios, essas burocracias. É igual aquele negócio do morfismo característico lá. A chatura é a mesma. Vamos lá, estamos na hora de fazer. Então tá, por que é interessante que o N seja maior ou igual a zero nesse estágio? Porque quando o N é maior ou igual a zero, nessa parte da demonstração, isso aqui agora, o M é maior que zero, né? Então isso daqui, nesse caso, o N mais M é um número natural, porque o M é maior que zero, e o N sendo maior ou igual a zero, então isso aqui continua sendo maior que zero, então continua sendo um número natural. E aí, por definição, isso daqui é A elevado a N mais M menos 1 mais 1, certo? É o A elevado a N mais M. Tá? Então, para o caso N positivo não negativo, por caso N não negativo e o M não negativo, também é válido o resultado. E aí a gente usa
Então, se a gente precisar usar agora, a gente já sabe que a elevado a n mais 1 é igual a elevado a n vezes a para todo o n inteiro. Tá? Isso agora vai ser bastante útil. Então, vamos lá. Agora, a gente vai supor que os dois são negativos. Vamos ver se isso facilita alguma coisa. Depois a gente vê os casos em que eles têm diferença de sinal. Então, suponha n menor que zero e m menor que zero. Em geral, é mais chato quando tem mudança de sinal. Então, nesse caso, ó, a elevado a n, vamos ver se sai direto. A elevado a n vezes a elevado a m é igual a, como os dois são negativos, isso é a elevado a menos 1 menos n vezes a elevado a, que é m, né? M. A, o inverso de a menos m. Aí agora, os dois aqui são positivos. E aí eu posso usar, então, o caso em que os dois são positivos. Então eu repito a menos 1, é a mesma base, né? E somo os expoentes. Então é menos n menos m, que é a mesma coisa que a menos 1 menos n mais m. Tá? E ele é negativo, porque se n e m são negativos, a soma dos dois continua sendo negativa. Tá? Então isso daqui vai ser a elevado a n mais m. Tudo bem? Então sem problemas quanto a isso. Foi. Então, para os dois negativos, foi. Então, agora a gente vai supor, vamos pegar um dos casos aqui, sei lá, suponha n menor que zero e m maior que zero. A gente tem que analisar esse caso. Provavelmente é o caso mais chato que tem. E aí a gente vai ter que fazer o seguinte, como eu estou trabalhando com n mais m, eu vou tomar r como sendo n mais m. Esse cara aqui a gente não sabe se ele é positivo ou não. A gente não sabe se ele é positivo ou não. Porque você tem uma diferença de sinal aqui, mas você não sabe, por exemplo, se o m é tão grande a ponto disso daqui ser maior que zero ou menor que zero. Você tem uma diferença aqui, na verdade, né? É uma soma, mas no fundo você está tendo uma diferença de coisas aqui. Então vamos lá. O que a gente faz aqui agora, então? A gente sabe que bom, a gente vai ter que dividir em casos. Nesse aqui, a gente vai ter que dividir em dois casos. A gente pode supor primeiro que isso aqui é maior que zero e ver o que acontece. Suponha R maior ou igual a zero. O que acontece nesse caso? Se eu pegar a elevado a r, o que eu tenho de positivo aqui para poder usar? A elevado a r vezes positivo, aqui eu tenho o menos n. O menos n é positivo, então a elevado a r vezes a elevado a menos n tem que ser igual a elevado a r mais menos n. Certo? Pelo caso que a gente já sabe que a gente pode usar quando os dois são positivos. E por que eu escolhi exatamente isso? Porque o R mais menos N é exatamente o M. Tá? Então isso daqui está me dizendo que o A elevado a R vezes A elevado a menos N é igual a A elevado a M. A elevado a M. Agora a gente vai precisar de um leminha para variar, né? A gente vai mostrar... Vamos lá. Tome lemas laterais. Isso aqui é verdade, ó. Vamos mostrar a elevado a n a menos 1 é a elevado a menos n. Será que isso é o suficiente? Acho que sim, porque se a gente multiplicar por a elevado a n aqui em ambos os lados, vai sair. Para todo o n inteiro. Na verdade, mostrar isso é equivalente a mostrar isso daqui, né? Que a elevado a n vezes a elevado a menos n é igual a identidade para todo o n inteiro. É isso que a gente tem que mostrar, tá? Parece ser bem fácil. Então, suponha n maior ou igual a zero primeiro. Se o n for igual a zero, nada a provar, né? A gente pode separar assim. Vamos separar em casos aqui. Suponha... Se n é igual a zero, é trivial. Então a gente pode supor que o n é maior que zero. Então nesse caso que o n é maior que zero, menos n é menor que zero, né? Então vamos ver o que acontece, ó. Então assim, a elevado a n, a elevado a menos n. Como o menos n agora é negativo, isso vai ficar assim, ó, a elevado a n vezes a menos 1
Isso. Elevado a menos menos n. Menos menos n. Não é isso? É. A menos 1. Ó, isso, como n é menor que zero, desculpa, como menos n é menor que zero, então quando eu elevo uma coisa a menos zero, na verdade eu vou pegar o inverso de a e elevar a menos isso, certo? A menos isso. E isso daqui é igual ao que? Ó? A elevado a n, a menos 1 elevado a n, porque menos menos n é n, certo? Isso. Aí agora, a gente vai usar, eu acho que até o resultado anterior. Como a e a menos 1 comutam, aqui, ó. Eu vou deixar quietinho aqui e a gente pode olhar para outra página aqui. Como a e b comutam, a gente pode usar isso daqui, ó. Aqui, ó. Como a e b comutam, a gente pode usar isso daqui. A vezes a menos 1 é a identidade, e a menos 1 vezes a é a identidade, é o elemento neutro. Então a gente pode, como eu estou com o mesmo expoente, vale para até qualquer n inteiro, a gente provou. A gente pode usar esse resultado. Então isso daqui, ó, eu tenho o mesmo expoente. Então isso é a vezes a menos 1 elevado a n, que é e elevado a n, que é a identidade, né? E elevado a qualquer coisa é a identidade, é o elemento neutro, tá? Então para n menor que zero foi assim. E aí para n menor que zero a gente tenta usar o caso n maior que zero. Então suponha n menor que zero. Supondo n menor que zero, eu vou tomar isso daqui, ó. Tome n como sendo menos n, que é maior que zero. Então, pelo que nós acabamos de provar, isso aqui acontece, ó. A elevado a m vezes a elevado a menos m é a identidade. Só que, olha só o que vai ficar, ó. A elevado a m, para começar, a comuta com a, né? A vezes a é a ao quadrado. Então, eu posso escrever isso assim, ó. A elevado a menos m, a elevado a m, isso é a identidade. Só que o a elevado a menos m menos m é o n. Então, isso é a elevado a n. E o m é o menos n. Então, foi. Certo? Então, isso aqui prova a igualdade que a gente queria. Tá? Então, por que a gente fez esse monte de coisa aqui? Ó? Tudo isso daqui depois a gente não vai usar mais porque a gente vai ter resultados mais fortes. Mas por quê? Ó? Quando eu tenho essa igualdade aqui, se eu multiplico por a elevado a n em ambos os lados, a gente vai ter a identidade. A elevado a n aqui, e aqui a elevado a m vezes a elevado a n. Aqui, isso aqui, por esse resultado, ó, o a elevado a menos n é o inverso do a elevado a n. Certo? Foi o que a gente acabou de provar aqui. Então isso daqui, ó, vira a identidade. Então a identidade vezes a elevado a r é o próprio a elevado a r, e aqui é o a elevado a m vezes a elevado a n. E aqui, a elevado a r é o m mais n. Ou n mais m, tanto faz. N mais m. Lembra que aqui eu posso comutar, porque a comuta com a. Tá? Então eu posso colocar na ordem que eu quiser aqui, por um dos lemas que a gente provou hoje. Tá? Então nesse caso aqui, que o r é maior ou igual a zero, foi. Agora vamos ver o caso em que o r é menor que zero. Chamar de b. Suponha r menor que zero. Vamos ver o que acontece se o r for menor que zero. Então nesse caso aqui, ó, a gente tem r menor que zero, né? Que é a soma. Vamos só lembrar n menor que zero e m maior que zero, certo? Então, assim, pelo caso dos positivos, o a elevado a menos r, o menos r é positivo, vezes a elevado a m é a elevado a menos r mais m. Só que menos r mais m é o quê? Vamos lá. Se r é n mais m, então m menos r é menos n, certo? Então isso daqui é a elevado a menos n. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar esse lema lateral aqui que a gente acabou de provar, ó. Que o a elevado a menos n é o inverso do a elevado a n para qualquer inteiro. Então, isso daqui, ó, é o a elevado a r elevado a menos 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Aqui é a elevado a m mesmo. E aqui vai ficar a elevado a n a menos 1. Então, a gente vai multiplicar pelo inverso do a elevado a n aqui em ambos os lados, à direita, e vamos obter isso daqui, ó. A elevado a r a menos 1 vezes a elevado a m a elevado a n, certo? É só multiplicar pelo inverso disso, que é o a elevado a n, tá aqui, ó. Isso aqui vai ser a identidade.
certo? O inverso do inverso disso é o a elevado a n, né? Claro. E agora eu vou multiplicar a esquerda aqui por esse cara, pelo inverso dele, que é o a elevado a r, certo? O inverso do inverso é ele mesmo, a gente já sabe disso. Então isso aqui vai ficar a elevado a m, a elevado a n, igual a elevado a r vezes e, que é o a elevado a r. Aqui eu posso organizar assim, ó, a elevado a n vezes a elevado a m, porque a comuta com a. E aí isso aqui vai ficar a elevado a n mais m igual a elevado a n, a elevado a m. Tá? E aí está demonstrado também esse caso que o r é menor que zero. Tá bom? Então, esse caso aqui foi que a gente tem diferenças de sinais. E aí o outro é análogo, tá, pessoal? A gente não precisa fazer. Se a gente, deixa eu escrever assim, ó, o caso n maior que zero e m menor que zero é análogo. Tá bom? Então isso fecha a demonstração do item B, né? O item B foi. Aqui o item B da proposição fizemos. Então assim, quando a gente tem a mesma base, ó, só para relembrar aqui, ó, quando a gente tem os dois positivos, né, os dois não negativos, aí os dois negativos, um negativo e o outro positivo, e tem dois subcasos e aí o outro caso é análogo. Beleza, então foi esse item B da proposição. Agora a gente vai para o item C da proposição, que é a elevado a n elevado a m é a mesma coisa que a elevado a nm. Então vamos provar esse resultado. Então o que a gente quer provar aqui agora é que a elevado a n elevado a m é igual a elevado a nm para todo m inteiro. N e m inteiros. Bom, começando as nossas tentativas aqui, ó, vamos tentar deixar o n fixado qualquer, inteiro, e fazer a indução sobre o n. Se precisar, a gente coloca o n positivo aqui no início também, maior ou igual a zero também. Mas vamos tentar sem fazer isso. O que acontece? Então aqui, vamos começar procedendo por indução sobre m de Maria. Então, para m igual a zero, aqui a gente vai ter identidade, aqui a gente vai ter identidade, o elemento neutro também. Então, para m igual a zero é trivial. Trivial. Então, vamos supor... Suponha que a elevado a... Bom, vamos supor que m é maior que zero. Maior que zero e que a elevado a n elevado a m menos 1 seja igual a elevado a n m menos 1. Vamos supor que isso acontece. Então, a elevado a n elevado a m, por definição, isso é a elevado a n elevado a m menos 1 vezes a elevado a n. Aí isso daqui é a vezes n m menos 1. Isso. Vezes a elevado a n. Agora a gente pode usar o item anterior. Se eu tenho a mesma base, a gente pode somar os expoentes. E aí pode ser quaisquer números inteiros, né? A gente já provou antes que vale para quaisquer inteiros. Então isso aqui é a elevado a n, m menos 1, mais n, que é exatamente a elevado a nm, porque ó, tem um menos n mais n aqui que vai embora e vai sobrar só o nm. Tá bom? Então o item anterior, acho que foi o mais chato. Então vale para o n inteiro fixado qualquer e o m positivo. Agora a gente tem que analisar o terceiro caso, em que o m é negativo. Vamos ver o que acontece. Suponha m negativo. Então, daí o que acontece? A elevado a n elevado a m, por definição, vamos lá, a elevado a n é o inverso disso, elevado a menos m. Aí vamos ver se a gente já sabe alguma coisa sobre isso daqui, ó. O inverso de a elevado a n a gente já calculou aqui atrás, nesses lemas malucos aqui. Aqui, o inverso de a elevado a n é a elevado a menos n. Tá, então vamos lá. Isso aqui é a elevado a menos n. Menos n, menos m. E aí, pessoal, a gente usa o caso anterior. Por quê? Ó? Quando o m é menor que zero, isso aqui, ó, é maior que zero. E no caso anterior, a gente viu que a gente já provou o resultado, ó, só para deixar claro, nós já provamos o resultado em que n é um inteiro qualquer e o m é maior ou igual a zero. Tá? Esse m de fora. Então, aqui eu não preciso me preocupar com o sinal do menos n, porque ele pouco importa. Se eu tenho aqui fora maior ou igual a zero,
a gente já tem um resultado provado anteriormente, tá? Então isso daqui, pelo caso anterior que a gente analisou, isso daqui é A elevado ao quê? Ó? A menos N vezes menos M, tá? Então, o que importa é que esse de fora aqui é maior que zero. Tudo bem? Só que menos N vezes menos M é NM. Eu estou nos inteiros ali em cima, né? Então é A, NM. Tudo bem? Então acabou. Isso prova o item C. O item C da demonstração da proposição foi. É muita conta, gente. Isso é contaiada do inferno, mas tudo bem. Beleza. Aí agora são coisas mais fáceis. Primeiro, se eu tiver N elementos num grupo, o inverso de um produto de N elementos é o produto dos inversos, só que na ordem contrária, tá? Então vamos provar esse resultado. A gente vai provar por indução, né? Então, só para a gente deixar claro que a gente quer provar aqui, A1 a menos 1. Então, por indução sobre N. Aqui é só N natural mesmo, né? O N está quantificando uma coisa aqui. Por indução sobre N. N igual a 1, trivial. N igual a 1, trivial. E aí, supondo que o resultado vale para N menos 1, né? Então, suponha que N é maior que 1 e que o resultado vale para N menos 1. Então, se eu pegar o inverso até o N menos 1, isso é a N menos 1 até a 1 a menos 1. Então, agora acabou, porque olha só o que vai acontecer. Assim, quando eu olhar para o inverso desse produto aqui, a gente já sabe que esse produto aqui dentro é a mesma coisa que fazer isso, ó, A1, A2 até... Ah, não, eu posso fazer assim, só para uma esperteza. Deixa eu quebrar assim, ó, para eu poder usar a hipótese de indução certinho. A gente já viu que eu posso quebrar aqui dentro do jeito que eu quiser. É só não alterar a ordem, mas a maneira como eu organizo, onde eu coloco o parênteses não importa, é isso. A ordem importa, mas não onde eu coloco os parênteses. Então eu tenho isso daqui. Aí isso aqui agora é o inverso do produto de dois elementos. Eu tenho esse elemento e esse. Então a gente já sabe que isso é AN a menos 1 vezes o inverso dessa coisa aí. Só que o inverso dessa coisa está ali pela hipótese de indução. O que é? Isso daqui multiplicado por AN a menos 1 até A1 a menos 1. E aí, de novo, esse produto desses N elementos, que agora são os inversos, não importa aonde eu coloco o parênteses. Então eu posso fazer exatamente isso daqui. Tudo bem? Então isso fecha a demonstração desse item também. Tá? E aí o último item é um item bem tranquilo. É só mesmo para dizer que se eu tiver N elementos num grupo e todos eles são iguais, quando eu multiplico esses N elementos é a mesma coisa que pegar a potência, tá? A elevado a N. Tá bom? Então, bem razoável, né? De se esperar que essas definições fossem compatíveis. Então, se eu tenho N elementos iguais, então a potência desses N elementos é A elevado a N. Então, isso é bem fácil. De novo, por indução sobre N. Por indução sobre N. Então, para N igual a 1, trivial. Eu só tenho um elemento mesmo, então vai ficar A1 igual a A, que já é igual ao mesmo. Para N igual a 1 é trivial. Então, suponha que N é maior que 1 e que esse produto aqui, ó, é igual a A elevado a N menos 1. Tranquilo demais. Então, A1 até a N, que eu posso organizar assim, ó, A1 até a N vezes a N, isso aqui é o quê? Esse aqui, por hipótese de indução, é A elevado a N menos 1, e o AN é igual a A, né? Então aqui eu tenho o A. E aí, por definição de potência, isso é A elevado a N. Tá bom? Então isso fecha a demonstração dessa proposição. Acho que agora acabou, né? Então provamos a proposição, que é, na verdade, uma proposição que, assim, uma burocracia enorme a respeito de potências e produtos finitos de elementos num grupo. Tá, pessoal? Então, com isso eu vou encerrar a aula. Eu quis deixar essa aula mesmo só para essa burocracia. É uma chatice ter que verificar essas coisas, mas assim, é o tipo da coisa que a gente faz uma vez para nunca mais fazer na vida.
E aí na próxima aula a gente vai ver como usar esses resultados para definir de maneira adequada e precisa, e sem agora nenhum peso na consciência, o conceito de subgrupo gerado por um subconjunto e também o conceito de grupos cíclicos, que vai ser um caso especial. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa canseira danada. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.